Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil para a OAB. Hoje, na nossa aula, iremos falar sobre honorários, um tema que recorrentemente cai em prova, mas além disso, é um tema muito importante para a vida profissional de qualquer advogado, já que nós estamos falando aqui de uma fonte de renda. Bom, antes da gente começar essa aula, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, comente, enfim, todo esse feedback é muito importante para nós. E também não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem os próximos vídeos. Bom, vamos então iniciar nossa aula falando de honorários. Este instituto está previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, ao longo aí de 19 parágrafos. É muito importante que vocês façam a leitura atenta desse artigo. Embora seja extenso, é um artigo extremamente importante, como eu já disse, tanto para a sua prova quanto também para a sua carreira. Bom, os honorários advocatícios, e aqui nós estamos falando dos sucumbenciais, ele, como diz o caput do artigo 85, ele é devido, toda vez em que estamos diante de uma situação em que há um vencido e um vencedor. E, obviamente, que o vencido deverá arcar com os honorários do advogado da parte contrária. A regra geral é que os honorários sejam fixados em sentença. Então, na sentença, haverá a condenação da parte sucumbente ou vencida a arcar com os honorários advocatícios. Bom, vocês podem me perguntar, em que momento, a gente pode dizer que os honorários se cumulam, em quais situações eles, serão cumulativos? E essa resposta está no artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E como vocês estão vendo, são 4 situações que ensejam a condenação cumulativa de honorários. Então, vão ser devidos os honorários, toda vez que a gente estiver diante também de uma reconvenção, quando estivermos diante de um cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. Terceiro, quando a gente estiver diante de uma execução, seja ela resistida ou não. E a quarta hipótese é quando houver interposição de recurso. É uma grande novidade do Código de 2015, que está prevista no artigo 85, parágrafo 11. Então, toda vez que houver o êxito em um determinado recurso, aquele advogado cumulará, majorará os honorários que lhe são devidos. Bom, qual que é o parâmetro de fixação de honorários advocatícios? A regra geral está prevista no parágrafo 2º e ali está determinado um número mínimo, um percentual mínimo e um percentual máximo da condenação dos honorários. O percentual mínimo é de 10% e o máximo de 20%. Então, os honorários podem ser fixados entre 10% a 20%. Lembrando aí que esse valor é fixado com base no valor da condenação, não sendo possível determinar essa condenação, será então sob o valor do proveito econômico obtido pela parte e também não sendo possível auferir esse valor, a terceira base de cálculo aqui é o valor da causa. É importante dizer também que o juiz irá arbitrar esses honorários levando em consideração 4 circunstâncias dentro do caso concreto. Primeiro, ele irá fixar de acordo com o grau de zelo do profissional. Segundo, o lugar da prestação de serviço. Terceiro, em razão da importância e do valor da causa. E quarto, em razão do trabalho realizado, o serviço que foi prestado pelo advogado e todo o tempo que lhe é exigido. Então, pensem só, pessoal. Uma ação, um procedimento no qual comporta um julgamento antecipado de mérito, houve menos trabalho por parte do advogado.
já que a gente encurtou as fases procedimentais e não haverá, né, no caso, uma fase de instrução probatória. Nesse caso específico, né, o trabalho realizado, né, demorou muito menos tempo do que aquele processo mais complexo, que tem muitas questões, que às vezes tem oitivas de testemunhas, perícias a serem realizadas. Entendido? Outra coisa importante para destacar é que o juiz irá fixar esses valores, né, entre 10% e 20%, levando em consideração esses critérios. Então, o juiz pode fixar em 10%, 11%, 15%, combinado? Uma última observação aqui diz respeito à fazenda pública. Os critérios aqui são diferentes em razão da característica, né, deste ente. Importante dizer, né, que toda vez que a gente estiver diante da fazenda pública, partiremos das definições previstas no artigo 85, parágrafo 3º, levando em consideração aqui salários mínimos, né, e esse percentual irá variar de acordo, né, com a fixação desses salários mínimos. Lembrando, né, que dependendo, né, da vultuosidade da condenação ou do proveito econômico, a fazenda pública pode ser condenada em até 1%, né? Só essa observação. Façam a leitura atenta aí do parágrafo 3º e todos os seus incisos. Bom, vocês podem estar também me perguntando, Lorena, e na situação em que a ação ela tem um valor inestimável ou o valor é irrisório, aqueles valores de causa que a gente fala que é para alçada, né? Valor aí de R$100, R$500, R$1.000. Seria justo eu fixar aí 10% de R$100? Os honorários, imagina um advogado ganhar R$10 no final de uma demanda? Lógico que não. E pensando nisso, o legislador ele criou um outro critério quando a gente está diante deste cenário. E está previsto no parágrafo 8º. Então, toda vez que a gente estiver diante, né, de uma causa de valor inestimável ou baixa, né, o juiz irá fixar por equidade. Ou seja, quem determinará o valor é o juiz. Ele pode analisar todos aqueles critérios que a gente viu no parágrafo 2º, né, o trabalho do advogado, o tempo exigido, o local da prestação do serviço e fixar um valor. Por exemplo, esse advogado merece receber aqui nessa demanda R$2.000 de honorários de sucumbência. É isso que significa aqui a aplicação do juízo de equidade. Bom, outra observação importante é que até mesmo o advogado que atue em causa própria, ele também faz jus aos honorários sucumbenciais. Bom, e quando a sentença julgar procedente o pedido, mas ela se omitir no tocante aos honorários, né? Aqui esqueceu completamente de condenar a parte que perdeu para pagar os honorários sucumbenciais. Aqui cabe duas atitudes do advogado. Ou o advogado irá apresentar um recurso, que é o recurso de apelação, ou ainda, caso, né, ele tenha perdido esse prazo de recurso, já tenha sido transitada em julgado essa sentença, ele poderá ajuizar uma ação autônoma, em que o juiz, então, irá arbitrar esse valor e o advogado irá realizar a cobrança desses honorários. Outra observação também que vocês podem me perguntar é quando a gente está diante da perda do objeto. Como que vamos fixar os honorários nessas circunstâncias? Às vezes o objeto pereceu, né, houve falta de interesse de agir superveniente. Nessas situações em que perdemos o objeto da demanda, o que acontece? É a regra que está no artigo 85, parágrafo 10. Quem irá arcar com os honorários advocatícios será aquela parte que deu causa à propositura daquela ação. Então, aqui vigora o princípio da causalidade. Leve isso para sua prova. Por fim, a última observação, né, a última colocação para você acertar essa questão de prova é lembrar que, no caso, como os honorários eles são denominados verba de caráter alimentar, significa que não
pode haver compensação quando houver aqui sucumbência parcial. Então, vamos supor aí que ambas as partes restaram vencidos e vencedores, uma sucumbência parcial. Não se admite a compensação. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, a revisarem esse tema de honorários. Se liguem para mais vídeos sobre temáticas relacionadas a processo civil que pode auxiliar vocês na prova que já está marcada para o dia 13 de junho. Vamos juntos comigo. Até a próxima, pessoal!